Olá, meninos! Hoje nós vamos trabalhar aqui a revisão dos conteúdos que foram abordados no segundo semestre. Por tratar-se de uma revisão, vou ser o mais objetiva possível, então essa aula vai ser um pouco mais dinâmica, um pouco mais rápida. Atente-se aos detalhes, já que eu vou falar dos pontos mais importantes de tudo aquilo que foi trabalhado. No segundo semestre, nós trabalhamos principalmente a citologia. A citologia nada mais é do que o estudo da célula. E o que é a célula? A célula é a unidade estrutural de todos os seres vivos, a unidade básica que forma todos os seres vivos. Apesar de existir uma grande variedade de tipos celulares, existem células de tamanhos, formas, tipos diversos entre as espécies. Apesar disso, é comum que se divida a célula em apenas dois tipos básicos: as células procariontes e as células eucariontes. Qual a diferença entre esses dois tipos básicos de células? As células procariontes são células que são muito simples. Elas não possuem núcleo, elas não possuem organelas, não possuem citoesqueleto. São células que possuem basicamente membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos. Já as células eucariontes são células mais complexas. As células eucariontes apresentam um núcleo definido e delimitado por uma membrana chamada de carioteca. As células eucariontes possuem organelas membranosas diversas em seu citoplasma e as células eucariontes possuem um citoesqueleto, que é a estrutura que mantém a célula. A célula eucarionte tem tudo que a procarionte tem e mais um pouco, certo? Independente da célula ser procarionte ou eucarionte, então, ela tem os mesmos componentes básicos, que são aqueles componentes que toda célula tem, sem exceção. Quais são esses componentes básicos que toda célula tem? Membrana plasmática, citoplasma, que é preenchido por um líquido chamado citosol ou hieloplasma, uma cromatina. O que é a cromatina? É o material genético ou DNA. E ribossomos. São os 4 componentes básicos da célula. Presta atenção: membrana plasmática, citoplasma preenchido por um citosol, cromatina ou material genético e ribossomos, certo? Núcleo não é componente básico da célula, ok? Um dos componentes básicos da célula é a membrana plasmática, que é quem delimita a célula, é quem protege a célula, é quem controla a passagem de substâncias para dentro ou para fora da célula. Inclusive, essa é uma das funções mais importantes da membrana, né? Justamente por realizar esse controle de substâncias, das substâncias que entram ou saem da célula, a gente diz que a membrana plasmática tem permeabilidade seletiva, porque ela seleciona o que entra e o que sai. Além disso, a membrana pode promover o transporte de substâncias que não conseguem passar espontaneamente, pode ajudar a reconhecer substâncias que estão externas à célula, substâncias e até mesmo micro-organismos, e ainda promove a adesão intercelular, permitindo a formação dos tecidos que formam o organismo. A estrutura da membrana, a estrutura química da membrana que a gente conhece hoje, foi proposta por Nicholson e Singer e é chamada de modelo do mosaico fluido. De acordo com o modelo do mosaico fluido, a membrana plasmática é formada por 2 camadas de fosfolipídios, por uma bicamada de fosfolipídios, e esses fosfolipídios são intercalados por proteínas, que podem
atravessar a membrana como um todo, nesse caso eu tenho as proteínas integrais, ou podem estar apenas em uma das faces da membrana, nesse caso eu tenho proteínas periféricas. Essa é a estrutura base da membrana, dupla camada de fosfolipídios intercalados por proteínas. Essas proteínas podem se mover entre os fosfolipídios, por isso mosaico fluido. E externamente à membrana, eu também vou encontrar a presença de carboidratos. Esses carboidratos podem se associar às proteínas da membrana, formando as chamadas glicoproteínas, ou podem se associar aos lipídios da membrana, formando os chamados glicolipídios. Glicoproteínas e glicolipídios formam o chamado glicocálice, que é justamente a estrutura que reconhece substâncias e que promove a adesão intercelular. A passagem de substâncias por essa membrana pode ocorrer com ou sem gasto de energia pela célula. Quando a célula não gasta energia, eu tenho transporte passivo. Quando a célula gasta energia, eu tenho transporte ativo. O exemplo mais comum de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio, que ocorre principalmente nas células nervosas e musculares, que são células que gastam muita energia naturalmente. Já o transporte passivo, ele pode ocorrer principalmente por difusão e por osmose. Qual a diferença? Na difusão, eu tenho passagem de soluto para dentro ou para fora da célula, sendo que esse soluto passa sempre do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Por isso, a gente diz que na difusão, o soluto passa pela membrana a favor de um gradiente de concentração. Já a osmose, na osmose eu tenho passagem de água pela membrana, a água entra ou sai da célula. A água também vai passar sempre de onde ela está em maior quantidade para onde ela está em menor quantidade na osmose. Então, a osmose também ocorre a favor do gradiente de concentração. Além do transporte passivo e do transporte ativo, que referem-se à passagem de pequenas moléculas, eu tenho ainda os meios de transporte para grandes partículas, como é o caso da fagocitose e da pinocitose para a entrada de partículas e da exocitose para a saída de partículas da célula. Indo então para a parte mais interna da célula, eu vou encontrar as organelas citoplasmáticas. Quando eu falo em célula eucarionte, já que célula procarionte não tem a maioria delas, certo? Entre as organelas citoplasmáticas estão as mitocôndrias, responsáveis pela respiração celular e produção de energia para a célula, o retículo endoplasmático, que está sempre ali próximo ao núcleo e é responsável pelo transporte de substâncias dentro da célula. No entanto, eu tenho dois tipos de retículo endoplasmático: o chamado retículo endoplasmático liso ou não granuloso, que além de transportar substâncias, também produz lipídios, e tenho ainda o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que possui ribossomos grudadinhos ali nas suas membranas e, por essa razão, além de transportar substâncias, ele produz proteínas, que é a função dos ribossomos. O complexo de Golgi está sempre associado ao retículo endoplasmático, recebe as substâncias que o retículo endoplasmático produz, empacota e envia para fora da célula. Por isso, o complexo de Golgi ou complexo golgiense é sempre associado à secreção celular. Os centríolos são organelas constituídas por proteínas, não é uma organela membranosa, ele é constituído por proteínas e participa do processo de divisão celular nas células animais ou nos vegetais superiores. Os lisossomos são organelas que realizam a digestão celular. Essa digestão pode ocorrer a partir de partículas que foram ingeridas ou até mesmo
em componentes da própria célula que não estão mais funcionando adequadamente. Os peroxissomos são organelas responsáveis pela pela degradação de substâncias tóxicas produzidas na célula, como a água oxigenada, ou vindas de fora, como álcool. Os cloroplastos, ou simplesmente plastos, são organelas encontradas apenas na célula vegetal e são responsáveis pela realização da fotossíntese. E, por fim, os vacúolos, mais comuns na célula vegetal, são organelas responsáveis pelo armazenamento de substâncias, pela reserva de água ou nutrientes. E aqui eu tenho um mapa mental que resume os principais conceitos relacionados à citologia e a todas as partes da célula. Um ótimo instrumento para você dar aquela estudadinha de última hora. Então, tira um print aí da tela e guarda para você dar aquela olhadinha depois, ok? E para encerrar, que tal uma viagem por dentro da célula? Assista comigo o vídeo a seguir, que foi retirado do canal Professor Fernando Tata. O vídeo é intitulado A Célula e Suas Organelas. Para quem preferir assistir direto no canal, o link é esse que está aí embaixo. Vamos lá? As células são as menores unidades de vida de um organismo. Todas as células têm 3 coisas em comum, não importa o tipo de célula que são. Todas as células têm uma membrana celular, o que separa o interior da célula do ambiente exterior. O citoplasma, que é o material gelatinoso, e o DNA, que é o material genético da célula. Existem 2 categorias de células. A primeira categoria são as células eucarióticas. Elas têm organelas, que incluem o núcleo e outras partes especiais. As células eucarióticas são células mais avançadas e complexas, sendo encontradas em plantas e animais. A segunda categoria são células procarióticas. Elas não têm núcleo ou organelas envolvidas por membranas. Elas apresentam material genético, mas não está contido dentro do núcleo. As células procarióticas são sempre organismos unicelulares, tais como bactérias. Então, o que são organelas? Organela significa pequeno órgão. Organelas são as partes específicas de uma célula que têm tarefas exclusivas para executar. Vamos começar com o núcleo, o centro de controle da célula. O núcleo contém DNA, ou material genético. O DNA dita o que a célula vai fazer e como ela vai fazer. Cromatina é o emaranhado onde o DNA se encontra espalhado, encontrado no interior da membrana nuclear. Quando uma célula está preparada para dividir, o DNA condensa em estruturas conhecidas como cromossomos. O núcleo também contém o nucleolo, que é uma estrutura onde os ribossomos são feitos. Depois dos ribossomos deixarem o núcleo, eles terão a importante tarefa de sintetizar ou fazer proteínas. Do lado de fora do núcleo, os ribossomos e o resto das organelas flutuam no citoplasma, que é uma substância gelatinosa. Os ribossomos podem passear livremente dentro do citoplasma ou se anexar ao retículo endoplasmático, às vezes abreviado como ER. Existem 2 tipos de retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático rugoso, que possui os ribossomos ligados a ele, e retículo endoplasmático liso, que não possui os ribossomos. O retículo endoplasmático possui uma membrana fechada que permite o transporte de materiais, tal como as proteínas, sintetizadas pelos ribossomos. As proteínas e outros materiais emergem do retículo endoplasmático em pequenas vesículas.
onde o aparelho de Golgi, às vezes chamado de complexo de Golgi, as recebem. As proteínas movem-se dentro do aparelho de Golgi, onde elas são personalizadas em formas que as células podem usar. O aparelho de Golgi faz isso ao dobrar das proteínas em formas utilizáveis ou adicionando outros materiais, tais como lipídios ou carboidratos. Vacúolos são estruturas em forma de saco que armazenam materiais diferentes. Aqui, nesta célula vegetal, o vacúolo central armazena água. Voltando à célula animal, você vai ver uma organela chamada lisossomo. Os lisossomos são coletores de lixo que levam em partes células danificadas ou desgastadas. Eles estão cheios de enzimas que quebram esses restos celulares. A mitocôndria é uma organela onde se mantém a energia para as células, tanto animais como vegetais. Durante um processo chamado respiração celular, as mitocôndrias fazem moléculas de ATP, que fornecem a energia para todas as atividades das células. As células que precisam de mais energia têm mais mitocôndrias. Enquanto isso, a célula mantém a sua forma através do citoesqueleto. O citoesqueleto inclui os microfilamentos filiformes, que são feitas de proteína, e os microtúbulos, que são tubos finos e ocos. Alguns organismos, tais como plantas, são fotoautotróficas, o que significa que captam a luz solar para transformar em energia. Possuem células como uma organela chamada cloroplasto. Cloroplasto é aonde acontece a fotossíntese. É verde porque tem um pigmento verde chamado clorofila. As células vegetais também têm uma parede celular fora as membranas, de forma a apoiar e proteger a célula da planta. As células animais não têm uma parede celular. Existem muitas outras estruturas únicas que têm apenas em algumas células. Aqui estão apenas algumas. Nos seres humanos, por exemplo, o trato respiratório é revestido com células que têm cílios. Esses são semelhantes a pelos microscópicos que podem se mover em ondas. Esse recurso ajuda a capturar partículas inaladas no ar e expulsá-los quando tossir. Outra característica única em algumas células são os flagelos. Algumas bactérias possuem flagelos. Um flagelo é como uma pequena cauda que pode ajudar no movimento da célula. A única célula humana que possui o flagelo é o espermatozoide. Em resumo, lembre-se, as células eucarióticas são células vegetais e animais com um núcleo e organelas envolvidas por membranas. As procarióticas são organismos unicelulares, sem organelas. Todas as células têm uma membrana celular, citoplasma e material genético. E apenas as células vegetais têm cloroplastos. Ambas as células, vegetais e animais, possuem mitocôndrias.